momento, meditar num texto que se encontra em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. E nós vamos fazer a leitura, é um texto muito grande, então a gente vai fazer a leitura só até o versículo 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do 1 ao 7. Nós iremos meditar em todo o capítulo. O capítulo de Atos capítulo 8 de Atos vai até o verso 40, mas nós iremos fazer a leitura apenas até o versículo 7. Amém, meus irmãos? Amém. Todos já encontraram? Amém. Amém. Então façamos a leitura. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. E os espíritos imundos saíram de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Oremos ao Senhor. Bondoso Pai, no nome de Jesus Cristo, neste momento, nós oramos a Ti, Senhor. Pedimos que o Teu Espírito me conduza nesta ministração e que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações. Ó Senhor, fala conosco aquilo que como igreja nós precisamos ouvir. Nos fortalece em nossa fé, nos enche de coragem, de ânimo, em nome de Jesus, Senhor. Neste momento que eu diminua e que o Senhor cresça. Que tudo que seja feito aqui, Pai, seja feito para a manifestação da Tua glória e para o louvor do Teu santo nome. Fala conosco por amor de Teu nome, ó Pai. Fala conosco por amor da Tua igreja. É o meu pedido em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nesta noite eu irei falar sobre o Evangelho que rompe barreiras. E a irmã Elisângela, ela iniciou o culto hoje trazendo um assunto muito importante. É a realidade não tão distante da igreja. Como igreja, nós sabemos que em muitos lugares algumas pessoas sofrem, são severamente perseguidas, punidas, são presas e muitos são mortos por causa da fé. Na Nigéria, por exemplo, cerca de 7.000 pessoas, 7.000 fiéis foram mortos por causa da fé. Eu vi um trecho de um pastor dentro de uma cova, e ali, diante daquela situação lamentável, ele dizia que já não suportava mais enterrar os irmãos. Já não suportava mais levar um irmão querido na fé para a sepultura. E esse texto, meus irmãos, nos faz lembrar dessa realidade não distante. É por isso que é interessante a gente recorrer aos primórdios da igreja, para a gente ficar atenado e aquecer a nossa fé e o nosso coração com a palavra de Deus. Nós iremos ver hoje, meus irmãos, que Deus usa a perseguição e seus servos para espalhar o Evangelho, mostrando que a salvação em Cristo é para todos os povos e corações. E nós podemos imaginar aqui a cena diante desse contexto do texto que nós fizemos a leitura. A igreja de Jerusalém, meus irmãos, estava florescendo, estava crescendo. Nós vimos isso nas últimas pregações.
principalmente nas primeiras pregações. O povo estava reunido na casa, o Espírito Santo desceu sobre aquele povo de modo que foram tomados a falar em outras línguas. E após esse evento sobrenatural de Deus, alguns começaram a murmurar, dizendo que aqueles homens estavam bêbados. E Pedro, tomando a palavra, começa a explicar que o que estava acontecendo ali era o que estava escrito nas profecias, especificamente no livro de Joel, no qual Deus fala que iria derramar do seu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão visões. Pedro toma a palavra e começa a pregar de forma ousada. O resultado da pregação de Pedro é que cerca de 3.000 pessoas, fora crianças e mulheres, se convertem ao cristianismo. Se convertem na primeira pregação de Pedro. No capítulo 3 de Atos, a Bíblia diz que Pedro e João, como era de costume fazer, estavam indo orar. E ali, naquele momento de oração, ele encontra um homem que estava ali na porta, chamada Formosa, que era paralítico desde a sua nascença. Pedro olha para aquele homem e diz: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Amém. Aquele homem se põe de pé e entra pulando e glorificando a Deus para aquele tempo. O resultado, a multidão que conhecia aquele homem e sabia da sua história, de que ele era aleijado de nascença, começa a aglomerar-se diante daquele homem, a admirar-se pelo milagre. Pedro imediatamente toma a palavra, muda o foco das pessoas, tirando o foco do milagre e apontando o foco para aquele que faz o milagre, que é Jesus Cristo. Resultado, 5.000 pessoas se convertem ao Evangelho. Agora é aproximadamente cerca de 8.000 pessoas. Atos 2, 42 diz que 42 adiante diz que todos os dias o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos para a igreja. Então a igreja estava crescendo de forma numerosa. A igreja de Jerusalém estava florescendo, milhares estavam se convertendo ao cristianismo. Os apóstolos pregavam com poder e com ousadia. E de repente, meus irmãos, como nós vimos na semana passada, tudo muda. As perseguições já haviam começado para a igreja de Cristo. Pedro e João já haviam sido presos pelo Sinédrio por pregarem o nome de Jesus. Mas agora, meus irmãos, o cenário muda drasticamente, porque Estevão é morto. O primeiro martírio da igreja, o primeiro homem a morrer pela fé é Estevão. Estevão morre e uma onda de perseguição se levanta. Agora a igreja, meus irmãos, está sofrendo perseguições não mais específicas, mas gerais. Se desencadeia uma perseguição terrível contra a igreja, uma onda de perseguição. E aqui, meus irmãos, humanamente falando, parecia ser o fim da igreja. Parecia que a igreja de Cristo iria terminar naquela perseguição. Estevão foi morto, os corações dos perseguidores foram aquecidos e agora a igreja está sofrendo uma perseguição ferrenha. Mas sabe o que acontece, meus irmãos? O nosso Deus, Ele é poderoso. E Ele transforma, meus irmãos, a perseguição em plataforma missionária. Aquilo que parecia ser o fim da igreja, na verdade, a plataforma pela qual Deus vai fazer missionários para o crescimento da sua igreja. O capítulo 8, meus irmãos, de Atos dos Apóstolos, é o cumprimento da promessa que Cristo fez aos apóstolos em Atos capítulo 1, versículo 8. O que foi que Jesus disse? Disse que era para pregar o Evangelho em Jerusalém, em Samaria, na Judeia e até os confins da terra. O Evangelho estava retido apenas em Jerusalém. Mas aí, meus irmãos, por conta da morte de Estevão, desencadeia-se uma perseguição, e aqueles que foram perseguidos se espalharam, fugindo da perseguição. E aonde eles iam, eles anunciavam as boas novas. Deus mostra, meus irmãos, que nada pode deter a palavra do Senhor. Esse texto nos mostra que nada pode parar a igreja do Senhor. Meus irmãos,
O contexto imediato desse texto, como nós já fizemos a exposição da semana passada, lá em Atos, capítulo 7, já no final, termina com a morte de Estevão e a introdução de Saulo na história da igreja. Saulo aqui, meus irmãos, é introduzido, primeiro versículo do capítulo 8, como alguém que consente com a morte de Estevão, alguém que concorda, que acha favorável a morte de Estevão. E aí o capítulo 8 mostra as consequências daquela perseguição. Uma vez que Paulo consente com a morte de Estevão, logo desperta no coração daquele homem um desejo ardente de resguardar, de proteger a lei de Deus. Observe que a perseguição de Paulo aqui, meus irmãos, não se dá por motivos próprios, mas se dá porque Paulo está se vendo na condição de defensor da lei de Moisés. Paulo era fariseu, estudava aos pés de Gamaliel, que era um fariseu muito importante da sua época, homem renomado. E agora Paulo se vê como defensor do Evangelho. E Paulo enxerga no cristianismo um perigo terrível para a lei de Moisés. O que Paulo enxerga naqueles homens é que aqueles homens estão cometendo blasfêmia contra Deus. Aqueles homens estão desobedecendo, quebrando, desrespeitando a lei de Moisés. Então Saulo se levanta, perseguindo a igreja. Saulo se levanta, meus irmãos, pegando homens, arrancando eles de suas casas, homens e mulheres, e os jogando na prisão. Paulo está determinado a acabar com aquilo. Paulo está determinado a acabar com o crescimento da igreja. Mas o que acontece com a perseguição? Acontece o inverso. A igreja, ao invés de parar de crescer, o texto nos diz que a igreja ela é dispersa. E uma vez que essa igreja se dispersa, a igreja começa a ganhar novos rumos. Ela sai de uma localidade específica e ela começa a cumprir aquilo que foi dito por Jesus lá em Atos capítulo 1, versículo 8. A igreja começa a ultrapassar as fronteiras. A igreja não mais se restringe a Jerusalém, mas agora vai para Samaria, vai para a Judéia e vai para os confins da terra. A outra consequência, meus irmãos, é que Filipe, ele prega em Samaria, conforme nós vimos no versículo 5. Depois o Espírito é derramado sobre os samaritanos. E por fim, Simão, o mágico, tenta comprar o poder do Espírito. Simão entende que ali era algo a ser negociado. E aí, meus irmãos, nos versos 26 a 40, esse texto termina mostrando que Filipe é guiado sobrenaturalmente, meus irmãos, para evangelizar um etíope, um estrangeiro. E aquele estrangeiro se converte a Cristo. E tudo isso, meus irmãos, demonstra que a palavra de Deus, ela é imparável, mesmo quando o inimigo tenta sufocá-la. Mesmo quando as perseguições se levantam contra a igreja de Deus, nós devemos ter essa convicção de que nós permaneceremos de pé, porque a igreja de Deus é imparável. A igreja de Deus, meus irmãos, alguns dizem, é como clara de ovo, quanto mais bate, mais cresce. Aleluia. Quanto mais persegue a igreja de Cristo, mais a igreja de Cristo se espalha sobre a terra. E é isso que nós vamos ver, meus irmãos, nesse texto. Nada pode deter o avanço do Evangelho. Aleluia. Nada pode parar a igreja do Senhor. Nem as perseguições, nem as barreiras, nem as culturas mundanas, nem o coração duro da humanidade, meus irmãos. Nada pode deter, parar, barrar o avanço da igreja, porque o Espírito Santo é quem conduz a missão da igreja, meus irmãos. O Espírito Santo é quem conduz a missão de Cristo sobre a igreja. Amém. Amém. Eu me lembro, meus irmãos, de um texto lá em Mateus, que Jesus chega para os seus discípulos e pergunta: quem eles dizem que eu sou? E os discípulos respondem: alguns dizem que tu és Elias, outros Moisés, outros que tu és até mesmo um dos profetas. Jesus vira para aqueles apóstolos e diz: e vocês? Quem dizem que eu sou?
E Pedro, meus irmãos, olha para Jesus e responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz: Bem-aventurado é tu, Simão, porque isto não te foi revelado por homens, mas pelo Espírito Santo. E aí ele diz: Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, se referindo a ele mesmo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E aqui, meus irmãos, eu quero trazer uma explicação para esse texto, porque nós compreendemos esse texto de forma errada. Quando nós olhamos Jesus dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus, a ideia que nós temos é que o inferno fica batendo na porta da igreja, e a igreja resiste ao inferno. Mas, meus irmãos, o que Jesus está dizendo é o contrário. Não é que a porta da igreja resistirão aos ataques do inferno, é que a porta do inferno não resistirão à igreja de Cristo. Então, o que o texto está dizendo é que a igreja de Cristo chega nas portas do inferno e bate na porta do inferno e rompe com a porta do inferno e ganha pessoas do inferno para Cristo. As portas do inferno, meus irmãos, não prevalecerão contra a igreja de Cristo. As perseguições irão se levantar contra a igreja. O inferno vai tentar parar a nós com a morte de alguns irmãos. Mas em Cristo e pelo Espírito Santo, meus irmãos, a igreja prevalece, porque é o Espírito Santo quem conduz a missão de Cristo. A primeira verdade, meus irmãos, que esse texto nos mostra se encontra nos versos 1 ao 4. A perseguição não destrói a igreja, mas espalha o Evangelho. Façamos a leitura. Atos capítulo 8, verso 1 ao 4. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos, pregava a palavra por onde quer que fosse. Que coisa maravilhosa esse texto nos mostra, meus irmãos. Às vezes a gente fica temeroso com as perseguições que nós vemos passar nos jornais e nos noticiários. Mas esse texto nos mostra, meus irmãos, que a perseguição ela não destrói a igreja, mas ela espalha o Evangelho. A perseguição, meus irmãos, foi terrível. Estevão foi morto. O temor, acredito, se apoderou do coração de muitos que estavam ali. Tanto é que eles fugiram. Mas serviu, meus irmãos, essa perseguição para se cumprir o que Cristo havia falado lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Para espalhar o Evangelho. Enquanto o inimigo, meus irmãos, tentavam sufocar a fé em Cristo Jesus, Deus espalhava sementes por toda parte. O projeto do inimigo com a perseguição era barrar o crescimento da igreja, era impedir que aquela igreja se multiplicasse. O povo estava se convertendo, o Evangelho estava sendo espalhado, mas a perseguição veio para tentar sufocar essa fé que estava sendo pregada. A perseguição veio para tentar impedir o crescimento. Mas diante da perseguição, Deus estava espalhando sementes por toda parte. Deus estava enviando os seus semeadores para a Judeia, para a Samaria, e ali o Evangelho estava sendo pregado. O fogo da perseguição, meus irmãos, se tornou um vento que espalhou as brasas da fé daquelas pessoas. O furor daquela perseguição que tentava fragilmente impedir o crescimento da igreja, falhou miseravelmente, fazendo com que a igreja criasse combustível para ir a lugares mais longe. Aquela perseguição, meus irmãos, com o propósito de sufocar a fé, na verdade,
foi um empurrão de Deus para que o Evangelho fosse espalhado para terras mais distantes. Muitas vezes, meus irmãos, nós não entendemos os propósitos de Deus e a forma como Deus trabalha. Deus se utiliza de situações ruins e aos nossos olhos perversos para converter essas coisas ruins em coisas boas. Aquela perseguição foi ruim, Estevão morreu, mas a semente do Evangelho, meus irmãos, foi espalhada. Como diz um teólogo famoso, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Estevão morreu, mas a semente foi espalhada. A semente foi plantada, meus irmãos. E aqui nós trazemos algumas aplicações teológicas para as nossas vidas. Deus usa até o sofrimento do seu povo para cumprir sua missão. Esteja preparado para isso, meus irmãos. Aqueles irmãos da Nigéria estão sofrendo, mas o Evangelho, meus irmãos, está sendo espalhado. Quantos não foram alcançados com o noticiário das perseguições da fé? O sangue dos mártires é a semente da igreja. Mas a segunda aplicação que nós tiramos desses primeiros versículos é que a igreja cresce mais nas aflições do que nas facilidades. Meus irmãos, quando nós estamos no conforto, nós levamos a nossa fé de qualquer forma. Compare, pegue as duas realidades de igreja. A igreja da China, perseguida, que se reúne em cavernas, e a igreja do Brasil, que é livre. Eu acredito que se nós fizermos um desafio teológico, o Brasil vai perder feio. Aqueles irmãos tendo pouco acesso à Bíblia, tendo pouca liberdade de expressar a sua fé, consegue ser mais crente do que nós que temos liberdade. Porque, meus irmãos, a igreja cresce mais nas aflições do que nas facilidades. Nós temos acesso à Bíblia, meus irmãos, mas quantas vezes nós lemos? Enquanto aqueles irmãos brigam por uma página das Escrituras Sagradas. Eles compartilham a página das Escrituras Sagradas escondidos, porque se forem pegos, morrem, são torturados. Mas são zelosos, são dedicados, eles crescem, meus irmãos. O Evangelho é espalhado, porque a igreja cresce mais nas aflições do que nas facilidades. Nós tiramos por nossa própria experiência de vida. Nós só procuramos a Deus quando as coisas estão apertando em nossa casa, quando estamos aflitos. Quantas pessoas não vieram para Cristo através do fogo da aflição? Porque Deus usa, meus irmãos, o sofrimento e as aflições para trazer crescimento à igreja. A igreja cresce mais em sofrimento do que em facilidades. Cristo, meus irmãos, Ele é o verdadeiro semeador. E nenhuma força humana pode impedir que a sua palavra frutifique. A palavra de Deus é poderosa. É mais viva e eficaz do que qualquer espada de 2 gumes. É capaz de dividir alma e espírito, junta e medula, e é apta para discernir os pensamentos ocultos. A palavra de Deus é poderosa, meus irmãos, e aonde a palavra de Deus é plantada, ali há frutificação. A segunda verdade que esse texto nos mostra se encontra nos versos 5 a 13, e nos diz que o Evangelho rompe barreiras culturais e religiosas. Passamos a leitura. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande aflição, muita alegria, naquela cidade. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como um grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com a sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus,
e do nome de Jesus Cristo creram nele e foram batizados, tanto os homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Felipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Felipe, meus irmãos, para quem não lembra, é um dos diáconos que foram escolhidos lá em Atos capítulo 6. Quem lembra que devido a algumas reclamações dos judeus de fala helenísticas contra os judeus de fala hebraica, ali houve uma divisão porque as viúvas estavam sendo desassistidas. Então se levanta 7 diáconos, dentre eles estava Estevão, que foi morto agora, apedrejado, e Filipe, que foi espalhado por conta da perseguição. E Filipe, meus irmãos, por conta da perseguição, ele vai a Samaria, que era um território desprezado pelos judeus. Os samaritanos, meus irmãos, não se davam com os judeus, havia uma rixa ali. Porque na época em que houve a divisão das tribos, Israel era uma nação unificada. Mas por conta do pecado de Salomão, houve uma divisão. Os judeus, a tribo de Judá, e a tribo de Israel, que ficou dividida em algumas tribos. E o que aconteceu é que a nação de Israel, que eram essas tribos, começaram a se envolver com pagãos, tiveram relacionamentos pagãos. Então se tornou um povo misto. E os de Judá, da tribo de Judá, viam isso com maus olhos, porque a nação de Israel não podia se misturar com as outras nações que eram consideradas pagãs. E houve uma grande rivalidade. Um templo foi construído em Samaria e já havia um templo em Jerusalém, que era a capital de Judá. Por conta disso, os judeus não se davam com os samaritanos. Eles não falavam com os samaritanos. Lá em João capítulo 4, por exemplo, a Bíblia diz que Deus se encontra com uma mulher samaritana. A mulher foi tirar água do poço. E ali, quando Jesus se encontra com aquela mulher, ele fala com aquela mulher, e aquela mulher acha estranho e pergunta: como é que você, sendo judeu, fala comigo que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos, havia uma divisão. E agora Filipe, que é um judeu, um dos diáconos escolhidos, vai justamente para Samaria, que era um território desprezado pelos judeus. E lá ele prega Cristo, ele realiza sinais de cura, conforme nos fala o texto. O texto diz que, no versículo 8, que havia grande alegria naquela cidade. O povo dava unânime atenção ao que era dito por Filipe. E isso, meus irmãos, é muito poderoso. Porque em outros tempos, os samaritanos jamais iriam ouvir um judeu. Porque havia, meus irmãos, uma barreira cultural e religiosa naquela época. Os samaritanos enxergavam os judeus com maus olhos e os judeus enxergavam os samaritanos com maus olhos. Mas o Evangelho, meus irmãos, é poderoso. E é tão poderoso que ele rompe a cultura e a religiosidade. Os samaritanos, ouvindo um judeu, isto é, Filipe, se alegravam com o que ouvia, davam unânime atenção à pregação de Estevão. Um povo que era marginalizado, que era misto, que era considerado impuro pelos judeus, agora recebe o Evangelho poderoso de Deus. Agora, meus irmãos, a graça de Deus, ela rompe com o preconceito. E ela alcança, meus irmãos, aquelas pessoas que são esquecidas. E nós, meus irmãos, devemos olhar para as pessoas com um olhar de graça. Nós não devemos, meus irmãos, impor barreiras culturais e religiosas para pregar o Evangelho. Porque o Evangelho de Deus, ele não se prende na nossa caixinha ideológica. O Evangelho de Deus, ele não está limitado aos nossos pensamentos humanos. Ele é poderoso e ele rompe com culturas, meus irmãos. Quando nós olhamos a Igreja de Cristo é formada por pessoas que têm um pensamento mais para a direita, mais para a esquerda. Pessoas, meus irmãos, que em outro tempo jamais se falariam. Pessoas que em outro tempo se odiariam. Mas o Evangelho quebra
as barreiras culturais e religiosas e une as pessoas. É isso que nós vimos aqui. A graça rompe com os preconceitos, os conceitos pré-estabelecidos e alcança, meus irmãos, aquelas pessoas que são esquecidas. Mas o texto também nos diz, meus irmãos, que Simão, um mágico da época de Filipe, também crê, embora sua fé, meus irmãos, mais para frente relembre e revele alguns problemas. Mas até isso mostra, meus irmãos, que o Evangelho confronta corações confusos e transforma as realidades distorcidas. Porque o Evangelho de Deus é poderoso. Cristo, meus irmãos, é o verdadeiro samaritano que atravessa fronteiras para salvar os rejeitados. É através de Cristo, meus irmãos, que aqueles que são marginalizados, as pessoas que nós olhamos com maus olhos, são alcançadas e salvas e purificadas. A terceira verdade que esse texto nos mostra se encontra nos versos 14 e 25. Versos 14 e 25 nos diz o seguinte: os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Vocês lembram que os apóstolos haviam ficado em Jerusalém, enquanto todo o resto da igreja havia se espalhado. Então, esses apóstolos que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria tinha aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram por eles. Oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinha apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhe dinheiro e disse: dê-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Eu gostaria de abrir um parênteses aqui, meus irmãos. Que verdade poderosa. Quantas pessoas não acham que pode comprar o poder de Deus com dinheiro? Quantas pessoas não acham que são donos da igreja porque dizimam com valores altos? Mas veja a resposta de Pedro para aquele homem: pereça você com o seu dinheiro. Meus irmãos, a igreja de Cristo não precisa de dinheiro de orgulhosos. Glória a Deus. É Deus, meus irmãos, que coloca no coração das pessoas para abençoar o ministério da palavra de Deus. E o versículo 22, Pedro diz: arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o Evangelho em muitos povoados samaritanos. Os apóstolos, meus irmãos, Pedro e João, vão até Samaria e impõem as mãos, e o Espírito Santo é derramado sobre aquelas pessoas. Vale a gente observar um ponto muito interessante. O texto nos diz que até aquele momento, aquelas pessoas ainda não haviam sido batizadas pelo Espírito Santo. Eles haviam sido batizados apenas pelas águas. Deus esperou aquele momento, meus irmãos. E aí os apóstolos são enviados, vão até Samaria e impõem as mãos sobre aquelas pessoas e o Espírito é derramado sobre elas. E isso confirma que os samaritanos também fazem parte da mesma igreja. Aqui, meus irmãos, o Espírito, não vem automaticamente após a fé. Eles creram na pregação de Filipe. Eles creram no que Filipe falava.
Mas, como sinal, meus irmãos, de que Deus estava unindo os judeus e samaritanos, é que depois eles recebem o Espírito Santo. Essa é a maior evidência de que eles faziam parte do corpo de Cristo. Glória a Deus. Eles receberam o Espírito Santo. E é um momento, meus irmãos, transicional e histórico da missão da igreja. A igreja agora não está mais resumida em Jerusalém, mas a igreja rompeu com as fronteiras. A igreja chegou aos marginalizados, aos excluídos. Glória a Jesus. Alguns historiadores dizem que os judeus consideravam os samaritanos como cães, como cachorro. E agora, meus irmãos, essas pessoas que eram desprezadas foram unidas também aos judeus. E aí o que é que acontece? Depois que aquele povo recebe o Espírito Santo, quando Simão ele vê aquilo, ele tenta comprar o poder do Espírito Santo. E aí Pedro repreende ele severamente. O versículo 21 diz: o teu coração não é reto diante de Deus. E esse texto, meus irmãos, nos mostra que o Evangelho não é poder mágico, não é algo que se compra. Poder não se compra, meus irmãos. A gente compra curso, a gente paga a faculdade, a gente cria conhecimento teológico. Mas o poder do Espírito Santo, meus irmãos, não se compra. É dado por graça. Meus irmãos, infelizmente muitas pessoas se sentem poderosas porque conseguiram, através dos seus recursos, adquirirem conhecimentos, bons estudos. Mas eu quero dizer para vocês, e isso como um teólogo formado, que se você não tiver o Espírito Santo, se você não falar pelo poder do Espírito Santo, nada adianta seu conhecimento. São apenas palavras vazias. Nós precisamos, meus irmãos, falar através do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo. Mas isso não vem, meus irmãos, de obras humanas. Isso é dado por graça, é recebido pela fé. O Espírito, meus irmãos, ele não se compra, mas ele se recebe. A salvação não é um mérito humano, mas é um dom divino. O que é que diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 8? A salvação não vem pelas obras, mas é por meio da fé. E isto não vem de nós, não é pelas obras para que ninguém se glorie. A salvação, meus irmãos, é algo que nós recebemos por aquilo que Cristo fez. Se a salvação precisava ser comprada, ela já foi paga na cruz do Calvário. E Cristo pagou o preço por completo. Não existe nada que a gente possa acrescentar para adquirir a salvação. A salvação é adquirida, o poder do Espírito é adquirido pela fé no que Cristo fez na cruz. O crer, meus irmãos, aqui é se entregar por completo a esta obra. É deixar que a obra de Cristo da cruz transforme o seu caráter, molde o seu coração. O poder de Deus é recebido, meus irmãos, por fé e não comprado por dinheiro. Jesus diz: o que é que adianta o homem ganhar o mundo todo se este perder a sua alma? Às vezes nós estamos tão preocupados com os nossos bens financeiros, em ser bem sucedido academicamente, profissionalmente, financeiramente, que a gente se esquece que tudo isso é correr atrás do vento. Já diz o sábio Salomão. Salomão, no capítulo 1 do livro de Eclesiastes, ele diz que a vida são duas coisas. A vida é uma neblina. Nós não sabemos o que está por trás dessa neblina. A vida é cheia de surpresa, meus irmãos. A gente projeta as coisas, faz planos, mas a gente não tem certeza do que pode vir atrás dessa neblina. E às vezes, meus irmãos, o que vem de trás dessa neblina é espantoso para aqueles que gastam a sua vida para adquirir riquezas, para se profissionalizarem. E eu não estou pregando contra isso, eu estou dizendo que isso não é a essência de tudo. Porque às vezes a gente corre tanto atrás dessas coisas que a gente se esquece do bem mais precioso que é a nossa alma. Muitas pessoas bem-sucedidas, tendo todas as condições financeiras possíveis, morreram por conta de uma doença. O seu dinheiro não foi capaz de restaurar a sua saúde. Pessoas que tanto batalharam por carro, morreram em acidente. Meus irmãos, a vida é uma neblina. A gente não sabe o que vem de trás dessa neblina.
Mas Salomão diz outra verdade: a vida é repetitiva. Não existe nada novo debaixo do sol. O que existe novo debaixo do sol? Quando nós olhamos um aparelho telefônico, o que é que tem de novo? É só mais um meio de comunicação. As pessoas se comunicavam por carta. As motos, os automóveis, é só mais um meio de se locomover. As pessoas andavam de jegue, de camelo. Não existe nada novo debaixo do sol. A vida é repetitiva, meus irmãos. Nós vamos dormir hoje, vamos acordar amanhã, trabalhar, fazer a mesma coisa. Depois vamos sair para almoçar, vamos comer rapidamente, voltar para o nosso trabalho. Depois vamos voltar para casa, descansar para trabalhar no outro dia. A vida, meus irmãos, é repetitiva. Lavar prato, né, minha irmã? Então, meus irmãos, a vida não se resume em adquirir coisas através de bens, não. Nós devemos adquirir o poder do Espírito Santo através da fé em Cristo Jesus. Porque é nisso que reside, meus irmãos, a nossa esperança. E aí, por fim, esse texto nos mostra que o Evangelho alcança um indivíduo no deserto, uma pessoa solitária, dos versos 26 ao 40. O texto nos diz assim: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera de Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explica? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem das Escrituras: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do seu tosquiador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado da justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha aqui a água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aleluia. E aqui, meus irmãos, é um confronto para nós, porque nós estabelecemos muitas regras para batizar as pessoas. Tem que fazer curso disso e daquilo, tem que fazer isso e aquilo, passar por todo um processo. E o modelo bíblico de batizar é só crer. Você crê? Creio. Creio que Jesus é o Filho de Deus. Batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós criamos nossas regras, meus irmãos, mas o texto nos mostra a simplicidade do que é o Evangelho. Versículo 38. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Ózoto e, indo para Cesareia, pregava o Evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Meus irmãos, esse texto, por fim, nos mostra que Deus tira Filipe de uma grande cidade para encontrar com um homem solitário. Filipe estava pregando em Samaria. Filipe estava se tornando famoso entre os samaritanos, de modo que todas as pessoas paravam para ouvir aquilo que Filipe falava. De repente o texto diz, meus irmãos, que Deus arranca Filipe de lá, tira Filipe de uma grande cidade para se encontrar com um único homem.
o eunuco etíope, alto oficial da rainha Candace. Eles estavam voltando de Jerusalém e o texto diz que ele estava lendo uma passagem, meus irmãos, de Isaías capítulo 53. Mas ele não estava entendendo aquilo que ele estava lendo. Então Filipe, guiado pelo Espírito Santo, anuncia de Jesus, começando daquela passagem. Olha que sabedoria de Filipe, meus irmãos. Porque nós temos uma cartilha de como nós vamos começar a pregar a palavra para as pessoas. Filipe, começando daquele texto em que o eunuco estava lendo, começou a ensinar o Evangelho falando acerca de Jesus, por outras palavras. E muitas vezes, meus irmãos, nos falta sabedoria ou a capacidade teológica pela nossa falta de leitura bíblica de começar a evangelização por uma dúvida simples que alguém tem. Às vezes as pessoas vêm nos procurar com muitos assuntos polêmicos. Sabe o que é que muitos de nós fazemos? Cortamos aquele assunto. Nós não enxergamos naqueles assuntos seculares, seja futebol, seja novela, seja jornal, um meio de pregar para aquelas pessoas. A nossa religiosidade nos priva de evangelizarmos as pessoas, porque nós temos uma cartilha formada de como evangelizar corretamente. Evangelizar corretamente é começar por onde Deus me permitiu começar, meu irmão. Deus é bom. Você está falando de futebol, comece a evangelizar futebol. Acho que aqui ninguém vai falar de futebol, ninguém joga bola, com exceção da minha mãe que já jogou um tempo. Mas alguém está falando de novela, não fecha o bico dizendo, novela, não para de assistir novela, não use aquele momento da novela para criar um meio de evangelização. Você não precisa se corromper pela novela, mas você pode se utilizar daquela novela para pregar salvação para aquela pessoa. Ah, você viu a novela tal? Não vi não, foi o que aconteceu. Tal coisa, nossa, interessante. Tal. Você já ouviu falar da Bíblia? E você vai puxando o assunto. Não seja amado, não sejamos amados, sejamos sábios. Nós devemos utilizar dos meios que Deus nos dá para evangelizar as pessoas. Filipe foi sábio. O eunuco começou com uma passagem de Isaías 53 e ele não conseguia compreender. E aí Filipe começa daquela passagem da Escritura e lhe anuncia as boas novas de Jesus. Ele se utiliza, meus irmãos, daquela passagem para mostrar quem é Jesus Cristo para aquele eunuco. Resultado, o homem creu no Evangelho. E o homem foi batizado no mesmo dia que creu. Meu Deus, isso é um escândalo para nós batistas. Batizado no mesmo dia, misericórdia. Mas aquele homem foi batizado no mesmo dia que creu. Glória a Deus. A demora foi só parar a carruagem e encontrar um lugar que tem água. Ninguém nem sabe se a água era limpa. Foi batizado. Porque, meus irmãos, não havia limitações para o Evangelho, para quem realmente cria no Evangelho. E aqui nós vemos que a cena é maravilhosa. Nos mostra 4 cenas. Primeiro, o servo obediente. Filipe sai de Samaria e vai para um lugar deserto. E muitas vezes nós não queremos sair do nosso conforto para evangelizar uma única pessoa, meus irmãos. Mas aqui tem um servo obediente. Esse servo obediente sai e vai cumprir a vontade de Deus. Mas nós encontramos também no segundo cenário um pecador buscador. Alguém que está interessado em conhecer mais de Deus, só não compreende, só não sabe como chegar à conclusão exata do que é aquilo que aquela passagem quer dizer. A outra verdade é uma escritura aberta, meus irmãos. Não existe evangelização sem palavra. Chega de evangelização rasa. Jesus te ama. Seja mais profundo, meus irmãos. Talvez o Jesus te ama por um momento rápido. Alguém está passando de olho, Jesus te ama. Aí a pessoa ouve. Mas se você tem tempo, debruce sobre a passagem. Se a pessoa tem interesse, valorize o interesse da pessoa, ensinando de forma profunda. Mas não ensine, meus irmãos, história de carochinha. Não insista com historinha que lhe contaram, mas pregue a palavra. Um servo obediente
Um pecador que busca e uma Bíblia aberta. Um cenário perfeito. Por fim, qual é o resultado disso? Dessa junção? Um Salvador revelado. Jesus Cristo é revelado para aquele homem. E o eunuco é batizado e sai cheio de alegria, conforme nos diz no versículo 39. A verdadeira alegria, meus irmãos, reside em se encontrar com Jesus Cristo, em conhecer Jesus Cristo e andar com Jesus Cristo. Não coloquem, meus irmãos, a esperança de vocês em bens materiais, em conquistas humanas. Quando vocês estiverem velhinhos, isso não vai servir de nada. Mas em Cristo, meus irmãos, até o mais miserável é o mais rico. Até o mais pobre é o mais abençoado. Porque, embora ele não tenha tudo, ele está contente com tudo. Esse texto nos ensina que Cristo é o Cordeiro, meus irmãos, de Isaías 53. Aquele que foi levado ao matadouro por nós. Cristo morreu por causa dos nossos pecados. O Evangelho, que começou em Jerusalém, agora chega a um etíope. Chega a um homem que está no deserto. E isso aponta, meus irmãos, para as nações. Como eu disse, Atos capítulo 1, versículo 8, o Evangelho é em Jerusalém, Judeia e Samaria, e até o quê? Os confins da terra. O que aconteceu? A perseguição fez com que o Evangelho fosse espalhado para a Judeia, para a Samaria e o Etíope, confins da terra. A perseguição não parou a igreja do Senhor. A perseguição não barrou o crescimento. Pelo contrário, a perseguição foi uma gasolina que fez com que o Evangelho fosse para lugares mais distantes. Por causa da perseguição, agora o Evangelho rompeu as barreiras de Jerusalém e passou por Samaria e passou pela Judeia e chegou aos confins da terra, e agora nós somos resultados dessa perseguição. O Evangelho chegou para nós, meus irmãos. Assim o plano de Deus avança até os dias de hoje, até os confins da terra. Então nós concluímos, meus irmãos, que Atos 8 é a história de um Evangelho imparável. Nem o sangue de Estevão, nem o ódio de Saulo, nem a distância da Samaria ou o deserto da Etiópia podem impedir o plano de Deus de se cumprir. O Espírito Santo dirige cada passo de Jerusalém ao coração do pecador. Se nós estamos aqui, meus irmãos, é porque o Espírito Santo nos dirigiu a este local. Nós somos alcançados por Ele. E Cristo, meus irmãos, Ele continua salvando não apenas multidões, mas indivíduos. Nós vimos lá que em Samaria multidões creram, mas no deserto nós vimos que uma pessoa creu. Deus é um salvador de multidões, mas é um salvador pessoal, meus irmãos. Como aquele homem solitário no deserto, Deus ainda alcança pessoas solitárias. Deus ainda alcança indivíduos. Então, não sejamos atraídos apenas em pregar para multidões, mas para pregar para indivíduos. Talvez o indivíduo do seu trabalho, talvez o indivíduo da sua rua, talvez, meus irmãos, o indivíduo do seu colégio, se você estuda aí, da faculdade, se você estuda ou trabalha. Deus ainda alcança, meus irmãos, não apenas multidões, mas indivíduos. E por fim, eu gostaria de fazer 4 aplicações para nossas vidas. A primeira aplicação é que Deus transforma a perseguição em missão, meus irmãos. O que parece tragédia pode ser instrumento da graça de Deus. A igreja cresce, meus irmãos, quando confia, mesmo nas provações. E, portanto, nós devemos confiar em Deus. A segunda verdade que esse texto traz para os nossos corações é que o Evangelho é para todos os povos e corações. Nós não podemos classificar as pessoas que merecem o Evangelho e as que não merecem. Às vezes, meus irmãos, nós não queremos pregar para uma pessoa rica demais ou para uma pessoa pobre demais. Nós temos que pregar para uma pessoa padrão, igual a nós. Mas o Evangelho, meus irmãos, ele é para todos os povos e todos os corações. Não há cultura, não há cor, não há classe, não há fronteiras que possam barrar o poder de Cristo, meus irmãos. A terceira verdade que esse texto nos traz é que o Espírito Santo é quem conduz a missão. Evangelização sem o Espírito Santo é apenas
o reflexo da sociedade, ativismo, brigas em vãos por ideias. Nós devemos sair para evangelizar, meus irmãos, mas não para cumprir uma cartilha, não porque a nossa convenção diz que a gente tem que ir, mas porque nós somos guiados pelo Espírito Santo. Com Ele, meus irmãos, é um milagre. Nós devemos buscar sempre depender do Espírito Santo. E por fim, esse texto nos mostra que o centro da mensagem é sempre Jesus. Filipe, meus irmãos, ele começou em Isaías, mas ele terminou em Cristo. Toda a pregação bíblica, meus irmãos, e toda a missão fiel devem apontar para o Salvador crucificado e ressuscitado, que é Cristo Jesus, o Salvador da nossa alma. Então, neste momento, vamos nos colocar sobre os pés, vamos orar em agradecimento ao nosso Deus por toda a sua bondade e por toda a sua graça. Eu gostaria de convidar o pregador Thailson para vir orar aqui em agradecimento. Boa noite, meus irmãos, graças a Deus. Amém. Senhor, amado Deus eterno, Pai, te louvamos pela Tua palavra, Senhor. Amém. O Teu Filho ministrou essa noite, Pai. Pai, que o Senhor abra os corações e dê um entendimento verdadeiro, Senhor, daquilo que o Senhor quer revelar para a igreja, Pai. Amém. Continua cuidando do Teu Filho, dando sabedoria e entendimento, instruindo ele, Pai, amém, nas verdades da Tua Escritura, Pai. Amém. Que ele venha se manter fiel, Pai, àquilo que o Teu Espírito o conduz, Pai. Que ele venha falar somente daquilo ao qual o Seu Espírito o confronta, meu Deus. Amém. Que a Tua mensagem, Pai, seja eficaz em nossas vidas e na vida dele, meu Deus. Cuida do Teu Filho. Essa oração que fazemos a Ti, te agradecendo. Em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém.